É uma grande alegria ter a casa cheia numa segunda-feira e logo hoje com alguém tão especial, que é o Frei, nosso grande amigo, o André também, queridíssimo. Eu só queria dizer que é uma emoção e muito, muito obrigado por existir, pelo seu trabalho, pela sua fé, pela sua força. E é isso, eu vou ser bem breve nessa leitura. Todos são muito bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui. E que seja uma linda noite como está sendo, continue sendo. E vamos à luta, não é? Boa noite, pessoal. Boa noite. Um prazer contar com todos vocês aqui. Meu nome é André Casagrande e eu tive a honra de ter a ideia de organizar esse livro que vocês têm em mãos. Na verdade, como eu estudei um pouco da obra do Frei Beto, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, e na verdade eu estudei as obras ficcionais do Beto, né, os romances do Beto mais precisamente. Eu sou pastor presbiteriano também, só a título de curiosidade, né? Então, é um pastor estudando a obra do Frei. Não é isso, Beto? Exatamente, um evangélico com um católico. Isso. Depois dizem que não tem evangélico progressista. Tá vendo só? Cadê? Não. Não é. Esse microfone está funcionando? Tá, pode usar. E a gente conversa junto. Não fala aí do primeiro do seu programa. Tem evangélicos progressistas, mas a gente sabe que, infelizmente, ainda é a minoria, né? E a gente viu aí que boa parte dos evangélicos ainda estiveram como o Bolsonaro, né? E ficaram desse lado da história, né, Beto? Mas, como a gente estava dizendo, então eu estudei os romances do Beto e eu comecei esse vínculo com o Beto a partir de 2010. Até eu digo no livro que de todos aí eu sou o que menos conhece Frei Beto. A maioria das amizades dele que escreveram no livro são de 50 anos para lá. E eu conheço o Beto há 10 anos só. Então eu conheço muito pouco perto daquilo que vocês devem ter visto aí. Leonardo Boff, uma amizade longínqua. Um dos textos mais belos desse livro aqui para mim é o do Leonardo Boff, embora seja o mais curto. Como o Beto disse para mim agora há pouco, é um salmo, de tão lindo. É um poema que o Leonardo Boff escreveu aqui em homenagem ao amigo. E todos os demais, né? O Antônio Carlos Fester, infelizmente, não pôde estar aqui conosco, mas também nutre uma amizade aí de 50 anos para mais, o Faustino Teixeira e todos os demais. Outra particularidade é que eu também sou o mais novo que escreveu aqui, né? A maioria já está com os 80 para lá, Beto. O Boff já está com 85, o Fester tem exatamente a sua idade. Não, tem 81. 81. E a Lajolo também tem 80. Ela tem a sua idade também. Quase todos aí já são octogenários que escreveram nesse livro em homenagem ao Beto. E foi um grande prazer, né, poder forjar essa obra. Eu acho que vai ser, para nós que estamos aqui, nós vamos ter algo palpável para guardarmos desse dia, dessa comemoração. Porque hoje, o Beto faz 80 anos daqui 15, 20 dias. Daqui a 2 semanas. Daqui 2 semanas, veja só. Então nós estamos tendo a oportunidade hoje de comemorarmos antecipadamente com o Beto o aniversário dele. Veja só, né? Que maravilha. É um presente para ele ter cada um de vocês aqui essa noite e contar com a amizade de cada um de vocês. Eu vi o carinho de todos vocês para com o Beto aqui nesse momento, né? Foi muito legal, muito bonito. Vocês saindo de casa numa noite fria como essa, deixando o sofá para estar aqui demonstrando solidariedade, carinho e amizade para com o Frei Beto. E para mim foi um grande prazer.
poder organizar essa obra, né, a ideia, e poder fazer isso. Beto, eu queria perguntar para você algumas coisas e a gente vai conversando, vai dialogando. Qual livro seu que você mais gostou de escrever, que teve mais prazer na escrita? Bem, primeiro, boa noite a todos e a todas. Fico muito feliz de ver aqui muitas pessoas que eu não conhecia e muitas pessoas que eu conheço de muitos e muitos anos. Feliz por ver aqui o grupo multinacional do SESEP, né? Para quem não sabe, o SESEP é um curso de agentes pastorais da América Latina e da África, que eu ajudei a fundar, com muita honra. Existe há muitos e muitos anos aqui em São Paulo, todo ano vem gente de fora, então tenho aí, 3 cubanas, República Dominicana, Moçambique, Zimbábue, né? Equador, que mais? México, Bolívia, Também. República Dominicana. Eu citei porque República Dominicana eu não esqueço, porque é o único país em que a ordem religiosa que eu pertenço deu um nome. Não existe nenhuma república de jesuíta, de franciscano, só dominicano. Portanto, eu sou dominicano, né? E muitas vezes já me perguntaram aqui, mas você nasceu na República Dominicana? Eu falo, bem, não é bem assim. A República Dominicana é que nasceu do grupo religioso que eu pertenço. Então é isso. Mas enfim. E fico feliz então com a presença de vocês. Mas quero de maneira muito especial agradecer ao Bruno, né, que é o mais novo militante da solidariedade à Revolução Cubana. Ele já tinha simpatia. Mas, e a Vanessa? Cadê a Vanessa? Eu não vi a Vanessa. Ah, porque a Vanessa chegou agora. Eu estava estranhando que ela não. O André e a Vanessa agora são acusados pelos amigos de direita de terem sofrido lavagem cerebral. Né? O Bruno é de terem sofrido lavagem cerebral, de tanto que eles estão entusiasmados com a Revolução Cubana. Ótimo. Né? E agradecer a Marcela e o André pela organização desse livro. Na verdade, a minha gratidão ao André é por muitos fatores. Ele escolheu como tema das teses dele a minha literatura, fez pesquisas exaustivas, e quando eu li a tese do André, depois disse a ele o que eu tinha achado, antes de contar o que eu achei, eu lembrei de um episódio que aconteceu com o escritor inglês Graham Greene. O Graham Greene era um escritor católico, progressista, nem se falava em teologia da libertação, mas ele já era progressista. E ele estava no México para escrever um livro que é todo ambientado no Caribe, Os Comediantes. E um dia ele leu no jornal que na UNAM, né, a Universidade Nacional do México, uma professora ia defender uma tese de pós-doutorado sobre a literatura de Graham Greene. Então ele contou o seguinte: lá fui eu assistir a professora falar da minha obra, mas ninguém me reconhecia, porque eu era conhecido pelos livros e não era conhecido pelo rosto. Então me sentei lá no fundo, assisti a tese, achei muito interessante. No dia seguinte eu comprei flores para essa professora e pus um cartão meu na tarreta, né, um cartão meu. Professora, agradeço muito, parabéns, felicitações, né, por sua tese, porque ontem eu aprendi muito sobre minha própria obra. E é exatamente o que me aconteceu ao ler a tese do André. Eu aprendi muito sobre a minha própria obra. Por quê?
Porque a gente não escreve uma ficção, e ele só trabalha a minha ficção, né? Os meus romances e contos. A gente não escreve uma ficção com a cabeça, a gente escreve com a pele, com o coração, com as vísceras, né? Porque se você pensar muito, você acaba, ainda mais no meu caso, que tem um problema, eu tenho uma atividade militante. E a gente não pode transformar o romance em panfleto de recado. Aí matou o romance, né? Então, quando eu leio uma crítica como a do André, eu fico surpreso, porque ele vê detalhes ali que nem me passaram pela cabeça, né? E que são pertinentes. Isso é que é interessante, que tem lógica, tem sentido. É como arqueologia, né? Você vai cavando no chão, vai descobrindo um caco aqui, um caco ali, você consegue reproduzir toda uma cidade. Vocês que são mexicanas sabem disso, né? Pequenas peças são capazes de recontar toda a história dos astecas, dos maias, enfim. E isso um pouco o trabalho acadêmico que o André, e literário, que ele tem feito com muito esmero, com muita competência. Então é isso, não sei se alguém tem alguma pergunta, ou você mesmo. Mas... Não, eu ia dizer, eu esqueci de agradecer o Bruno ali também. Quando eu propus ao Bruno fazer esse lançamento aqui, na livraria, ele ficou muito entusiasmado, né? Tanto é que nós estamos aqui hoje por causa disso. E aí ele disse, não, vamos comemorar o aniversário do Beto aqui na minha livraria. E nós estamos aqui nesse espaço bem aconchegante para esse momento especial, né? Muito, muito bom. Enquanto você falava aí, Beto, eu estava me lembrando, fora da sua literatura ficcional, tem 2 artigos seus que você escreveu que me chamam muito a atenção e que ficam na minha mente, né? Um deles é sobre o passeio socrático. Não sei se vocês já leram esse artigo do Beto, mas ele conta que Sócrates, o filósofo grego, ele filosofava demais, pensava demais, e tinha momentos que ele queria espairecer. E quando ele queria espairecer, ele ia para o mercadão de Atenas e ficava caminhando pelas lojas, pelos comércios. E quando os vendedores o assediavam, né, dizendo, olha, você está precisando de alguma coisa? Você quer comprar alguma coisa? Ele dizia, não, eu só estou vendo quanta coisa no mundo das quais eu não preciso para ser feliz. Né? E a isso o Beto dá o nome de passeio socrático. Eu não sei se vocês já fizeram passeio socrático, mas é quando vocês vão ao shopping center, só olha o que tem por lá, e vocês dizem, olha, eu não preciso de nada disso para ser feliz, porque a felicidade está em outras coisas, em outros lugares. Né? Eu acho muito legal esse artigo seu aí, que já é bem antigo também. E tem um outro que o Beto faz... Só um detalhe. Hoje o meu dentista me contou para ver como nós estamos vivendo uma cultura de subestimação do ser humano. Ele foi, agora em julho, tirou uns dias de férias, foi a Campos do Jordão. E ele viu em Campos do Jordão, numa praça, algo estarrecedor. Ele viu um carro BMW conversível, em que o dono do carro, o diretor, sei lá o que o cara era, que é administrador do carro, cobrava R$100 para quem quisesse entrar no carro para tirar foto. Ou seja, para você mostrar nas redes, veja, estou num BMW. E R$300 para quem quisesse dar uma voltinha no carro. E tinha fila. Tinha fila. Quer dizer, uma coisa impressionante, né? Como que as pessoas estão com baixa autoestima, né? O sistema cria isso. Então eu preciso
fazer uma fake, fazendo de conta para os meus amigos e inimigos ficarem com inveja de mim porque eu estou num carro de luxo. É um absurdo. Mas o outro artigo? Não, o outro artigo é um que o Beto faz uma analogia, faz uma ponte entre a religião e a sociedade de mercado, a sociedade capitalista. Não sei se você se lembra, mas é aquele que é assim. Antigamente, as cidades, elas eram construídas em torno das catedrais, né? Quando a cidade ia começar, o primeiro empreendimento, no centro você tinha uma igreja. As pequenas cidades até hoje funcionam assim. Depois, a gente vê que nos grandes centros urbanos, tudo gira em torno do shopping center. As cidades elas começaram a se desenvolver em torno dos shoppings. E aí, quando você entra, você tem as lojas, e cada loja daquela, o Beto diz que é uma capela. Os vendedores e as vendedoras são sacerdotes e sacerdotisas. Os objetos de consumo são objetos de veneração. E aí é uma parte legal. Quem pode comprar à vista se sente no céu. Quem compra a prazo se sente no purgatório. Quem não pode comprar está no inferno, né? Mas tem um consolo, que é a Eucaristia pós-moderna na saída do McDonald's. E você toma o mesmo suco e o mesmo hambúrguer. Nenhum dos dois, quer dizer, o suco tem gosto de gelo, porque se você tirar o gelo não sobra nada de laranja, né? Mas o hambúrguer é universal porque cada um põe com a imaginação o tempero que quer. Eu queria aproveitar para prestar homenagem a duas pessoas, porque eu tenho muito carinho que estão aqui, eu carinho muito, mas essas duas pessoas eu quero destacar. Primeiro o embaixador Benigno, que é o cônsul de Cuba aqui em São Paulo, né, que me deu a honra de vir aqui. E segundo o padre Paulo Bezerra, onde é que ele anda? Ô padre Paulo! O padre Paulo Bezerra, desculpe a expressão, é um dinossauro da igreja progressista. Porque hoje a igreja, vocês sabem quem é de igreja aqui, que a igreja hoje, a maioria do clero, dos seminaristas, são de centro-direita, por causa dos 34 anos de pontificado de João Paulo II e Bento XVI. Né? Então, toda aquela geração de padres, bispos, progressistas, tá todo mundo de cabelo branco, né? E o padre Paulo Bezerra está sendo perseguido, ameaçado de morte, aí nas redes, etc., porque publicou, num folheto litúrgico, um artigo totalmente na linha do Evangelho, e o pior de tudo é que o bispo da região dele veio pedir para ele se retratar. Ele falou, não vou me retratar. A mesma coisa que pedir a Jesus para se retratar. Né? Como, aliás, diga de passagem, os saduceus lá, o Caifás pediu para ele se retratar, e o Pilatos também, né? Mas não se retratou. Enfim, então eu quero dar maior força ao padre Paulo, lembrando a ele o que eu escrevi na dedicatória. A perseguição é uma bem-aventurança, não é uma maldição. Roberto, tem um... Eu vou achar aqui o texto do Fester. Quero só ler. Que na verdade ele tirou um complemento aqui de um artigo recente que o Beto escreveu esse ano, Sobrevivo a 8 décadas. Foi. E o Fester pegou uma partezinha e colocou aqui no texto dele. Eu achei bem legal. Se a cabeça segue relativamente bem, o advérbio se deve à afirmação de Fernando Sabino: mineiro nasce louco, depois piora. O corpo dá os seus enguiços. Se a cabeça segue relativamente bem, o corpo dá os seus enguiços. A vida se divide em duas fases: da sorveteria e a da farmácia. Sou freguês da segunda, cadastrado em todas elas.
Hoje mesmo estive numa delas. Mas observa alguns requisitos da boa saúde: meditação, ginástica, moderação na comida e na bebida, boas amizades, bom humor e, sobretudo, não dar importância ao que não tem importância. O segredo da felicidade está no desapego do dinheiro, do poder e, o mais difícil, de si mesmo. É isso. Eu não posso ver uma farmácia que eu entro para saber se tem novidade. Roberto, mas para 80 anos você está muito bem. Eu estou distribuindo o cartão do meu pediatra. Pra quem é interessado. Alguém aí quer fazer uma pergunta? Alguém quer? Idolatria? Bem, idolatria é a coisa mais fácil de perceber hoje na sociedade que a gente vive, né? Esse caso mesmo do carro do BMW lá em Campos do Jordão é um caso de idolatria. Para aquele cidadão que vai lá se fotografar, ele considera o carro tem mais valor do que ele mesmo. Ele só se sente valorizado com os bens que possui e não em si mesmo, o que mostra que ele tem uma muito baixa autoestima. Então existe idolatria à sua conta bancária, idolatria, né, esse imbecil que matou o rapaz aqui, o entregador, porque bateu no vidro, no retrovisor do carro dele. Quer dizer, o cara tem uma verdadeira ideia. Ele devia ajoelhar toda manhã diante daquele carro, né, beijar o carro, enfim, para ele a vida humana não vale nada, ainda mais de outra classe social. O que vale é preservar, né, o ídolo dele, como a Bíblia fala dos ídolos de ouro, e o Salmo ironiza, né, porque eles faziam aquelas imagens de bezerro, de vaca, de não sei o que, tudo com ouro, tal, maravilhoso, até de seres humanos, e o salmista dizia: tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta, né? Tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não mexe. Então isso é idolatria, quando a gente adora uma coisa que é maravilhosa, mas não tem utilidade nenhuma, a não ser ser adorado, né? A não ser a projeção da imaginação da gente. Então a idolatria, infelizmente, hoje todo o sistema capitalista trabalha a religião na dimensão idolátrica, como os religiosos do tempo de Jesus, que o perseguiram e também o condenaram, né? Alguém mais teria? Diga, companheira. Sí, bueno, agradecerle a Beto su amor incondicional por Cuba. Ajá. Y no quería que pasara el momento porque mañana es el aniversario de nuestro comandante Fidel, 98 años, y hay un libro, es decir, no se puede contar la vida de Beto sin olvidar ese momento de el año 86, donde 23 horas estuvieron hablando y salió el libro Fidel y la religión. 85. Del 23 al 26 de mayo, creo, del año 85, fueron 23 horas de conversa con Fidel, y salió un libro que marcó un momento para la historia de Cuba, donde Fidel cuenta un poco de su historia, de su trayectoria dentro de la fe, y cómo estaba viendo la fe en ese momento de Cuba, ¿no? Entonces agradecerle de las cubanas que estamos acá cuando nos hemos visto solas allá en Cuba, la presencia de Beto nunca ha faltado. Entonces gracias por eso. O que Fidel diz nesse livro tem muita importância. Eu nem sei, Bruno, tem um livro aí? Não tem o Fidel Religião? Tem a companhia. Super esgotado. Não, a Companhia das Letras tem, estão até vendendo. Pode ter certeza. Tem tanto que eles estão até vendendo. Pode pedir lá, porque eu compro o meu livro lá. Né? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, que eu ganho o livro, não ganho o livro, eu compro o meu próprio livro. Na verdade, quando o livro sai, eu ganho
uns poucos livros, mas como eu tenho 7 irmãos, já mal dá para os meus irmãos e para os meus frades lá na comunidade. Eu tenho que comprar os outros. É verdade que eu compro mais barato, né? Eu tenho um desconto na editora, mas eu tenho que comprar. Ah, você compra seu livro? Meu caro, eu nunca vi, sabe, uma pessoa que né, só dono de restaurante é que come de graça. O resto que você produz, você tem que pagar por aquilo que produz, porque é de quem bancou a produção, e é o caso do livro, né? Afinal, nós estamos num sistema de exploração, não é como em Cuba, que o livro custa nada, custa uma ninharia, né? E, enfim. Mas o que eu queria contar é que amanhã eu vou divulgar um artigo sobre Fidel. Todo dia 13 de agosto, eu tive uma amizade de 47 anos com ele. Tive o privilégio de ser, junto com um deputado cubano, Homero Acosta, as únicas 2 pessoas que não eram da família, na casa dele no dia 13 de agosto de 2016, quando ele completou 90 anos, né? Então, os únicos não da família éramos nós 2. Depois, à tarde, teve a homenagem no Karl Marx, nós fomos lá também, mas aí, todo mundo. Mas eu conto o seguinte episódio, que é curioso, que eu vou contar aqui. Um dia, os bispos de Cuba me pediram para trazer bíblias em espanhol, porque as bíblias que tinha em Cuba eram muito antigas, traduções já superadas, né? Porque acontece isso, você tem que adaptar a tradução bíblica à linguagem do tempo. Então, se você pegar uma Bíblia do início do século XX, você não vai, né, captar muita coisa, porque a linguagem é própria da cultura daquele momento. Acontece que no Brasil não tem Bíblia em espanhol. Aqui a gente fala português. Mas eu pedi a um grupo de padres lá da Espanha que me conseguissem Bíblias a pedido dos bispos cubanos. E eles conseguiram 1000 Bíblias e despacharam por conta deles lá, da Solidariedade a Cuba, um container com 1000 Bíblias para Havana. E eu avisei ao ministro do culto de Cuba, que na verdade tem um nome oficial de Oficina de Assuntos Religiosos, mas equivale ao ministro do culto, Dr. Carneado. Conheceu o Carneado? Então eu avisei, olha, vão chegar umas Bíblias e você entrega à conferência episcopal. Aí, passado um tempo, eu voltei a Havana, fui lá visitar o Carneado no Comitê Central e falei, e aí, as Bíblias chegaram? Chegaram. Ah, mas e passou para os bispos? Não, não passei. Como não passou? O combinado era chegar a Bíblia e encaminhar imediatamente aos bispos. Não, eu não lembrava bem o que você tinha dito, guardei aqui no porão do Comitê Central do Partido Comunista, esperando que você chegasse e dissesse o que tinha que fazer com as Bíblias. Falei, mas Carneado, os bispos estão esperando há meses essas Bíblias, vamos passar logo. Ele falou, não podemos. Por que não podemos? Porque há um problema. As Bíblias acabaram. Eu falei, como acabaram? Os companheiros e companheiras aqui do partido vinham ao meu gabinete, à minha oficina, pedir um exemplar da Bíblia. Porque a minha neta, na escola, está estudando um texto em que o Fidel compara o imperialismo com Golias e Cuba com Davi, a luta de Davi com Golias. Então ela quer saber aonde está essa imagem na Bíblia. Outro chegava e dizia, não, porque a minha avó é muito cristã, muito crente, como dizem em Cuba, né? E também ela não tem uma Bíblia, gostaria de ter uma Bíblia, não sei o quê. E com isso, Beto, se foram as 1000 Bíblias. Falei, Carneado, o meu consolo
é que é mais importante para mim que os comunistas conheçam a Bíblia do que os cristãos. Porque os cristãos, de alguma maneira, já têm Bíblia, conhecem, já viram a Bíblia, agora os comunistas não. Então é bom, sabe, fico feliz que eles fiquem com a Bíblia. Isso foi numa manhã. De tarde, eu encontrei o Fidel e contei para ele o que havia passado naquela manhã. Ele então se vira para mim e fala: e não restou nenhuma Bíblia para mim? Eu falei: não, comandante, segundo Carneado, as Bíblias foram todas distribuídas lá mesmo no partido. Mas eu, quando venho a Cuba, trago o meu exemplar em espanhol e faço questão de te dedicar. Então, me sentei e dediquei a ele: a Fidel, em quem Deus tem muita fé. Pessoal, vamos encerrar. Primeiro, eu queria agradecer vocês por estarem aqui. Foi um momento muito agradável, muito gostoso, por prestigiarem o lançamento desse livro, né? Com todos esses autores que participaram com a gente. Como a maioria mora longe, não puderam vir. O Fernando Moraes mora aqui, mas está em Brasília hoje. O Fester está meio adoentado. Alguns moram em Petrópolis, né? Outros no Rio. Então não deu para o pessoal estar aqui, mas foi muito bom. Vamos encerrar cantando parabéns pro Frei Beto. Vamos lá? Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Frei! Viva! Estão todos convidados para os 90 anos. Prazer estar aí com você. Quando dá para o sindicato também, tem que convidar. Sábado que vem. Mais melhor. Eu não sei onde faz. Escreve lá meu nome. Não, manda pra mim, não.